Boa noite. Graça e paz, tudo bem, queridos? Está feliz nessa noite, chuvosa, abençoada? Graças a Deus, né? O Senhor é bom. Chuva é sinal de bênção. Alegria reunir com você a cada domingo. Glória a Deus por isso. A gente continua reformando aqui, terminando, né, a nossa arena. Daqui a pouco não vai ter mais nada, nenhuma movimentação aqui. Em nome de Jesus, vai estar tudo pronto. Quantos dizem glória a Deus? Aleluia, a gente continua fazendo. Nós estamos chegando no final do nosso ano, né? Que coisa impressionante, como o Senhor fez coisas poderosas na nossa vida nesse ano. Nós vamos ter uma conferência, a principal conferência da videira, da vinha, agora, sem ser esse fim de semana que vem no próximo. Nós não temos mais vagas, já estão todos lotados aqui a arena. Você pode, se você quiser, se inscrever para assistir online, tá bom? Ainda é possível, mas não mais presencial. Temos certeza que vai ser uma grande festa, um grande mover de Deus. Nós vamos receber irmãos aqui, pastores de 35 países. Glória a Deus, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Esse poderoso, o pastor Aloísio, semana passada, esteve viajando para visitar as igrejas aqui da América do Sul. Ele esteve inaugurando a terceira videira na Argentina, glória a Deus por isso. Ele visitou a videira no Uruguai e também no Chile, né? Glória a Deus, o Senhor tem nos levado para todos os lugares e você faz parte disso. Talvez você não saiba disso, mas os irmãos de todos os lugares, eles sonham em vir aqui, conhecer você. Eles querem conhecer o mover de Deus em Goiânia, amém? E a gente fala para ele, pode vir. Então, por favor, quando eles vierem, que haja mover de Deus. E com certeza há, porque nós estamos debaixo dessa unção. Amém? Muita graça de Deus. Ontem mesmo nós tivemos aqui, tão poderoso, nós celebramos o Thanksgiving da Escola Videira, uma escola muito abençoada, 1000 alunos, né? Uma das maiores escolas de Goiânia. Já vão 18 anos, né? Para mim foi um dia muito especial, até porque o meu último filho todos os meus filhos estudaram lá, né? E ontem foi a despedida do último, porque ele terminou o 9º ano, e também o ano que vem, então meus filhos estão saindo de lá, mas o meu neto começa a estudar o ano que vem. Aleluia, não vai parar, glória a Deus. É muita bênção, né? Muita alegria mesmo. Queridos, eu quero hoje compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Hoje de manhã, nós ouvimos um testemunho tão poderoso aqui. Ele até estava aqui, o seu José Geraldo. Ele tem 92 anos. E pastor Luiz leu o testemunho dele aqui, foi muito impactante, muito poderoso. E o testemunho dele, de um homem de 92 anos, é que ele estava com câncer na próstata, né? E os médicos nessa idade, eles nem querem mais fazer nenhuma cirurgia, porque eles já consideram muitas vezes que a pessoa já está no fim da vida. Mas o testemunho dele é que ele disse, não, eu não aceito isso, eu quero viver, eu não quero morrer. E ele estava com 92 anos. E ele contou no testemunho que, então, ele participou do jejum e ele falou para o Senhor, eu quero ter saúde, eu não quero morrer agora, eu quero viver. E é impressionante o testemunho dele, que ele disse que depois ele fez os exames, voltou lá e estava completamente curado. Deus ouviu a oração de um homem com 92 anos que falou para Deus que não queria morrer, porque ele ama viver. Você sabe, que coisa impressionante, o que mais tocou o nosso coração é porque tem pessoas novas, jovens, que me escrevem, que me pedem oração. Talvez você entrou aqui hoje e por alguma razão, alguma luta da vida, você está pensando em morrer. Você está pensando em tirar a sua própria vida. Constantemente, todos os meses, praticamente, alguém me manda pedindo oração, ou testemunha para mim, que estava com esse tipo de pensamento, por causa de sofrimentos, dores na vida. Não é? E eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te julgar, só estou aqui para te dizer que o mesmo Deus que deu a vida para o seu José, que ama viver, que quer viver, é o que Ele tem para você também. Deus fica feliz quando vê os seus filhos amando a vida. 2 Pedro diz que aqueles que querem amar a vida, ver dias felizes, eles devem refrear a sua vida, a sua língua do mal, que é falar
se amaldiçoar, falar contra aquilo que Deus fala para você. Eu não sei qual é a sua situação, mas se esse é o seu caso, se você entrou aqui e você tem estado, às vezes, até desanimado com a sua própria vida, eu quero profetizar, proclamar que nessa noite a graça de Deus vai te alcançar. O poder de Deus vai quebrar todo pensamento de morte da sua vida. E o Senhor vai restaurar você. Fala, pastor, amém, eu não penso nisso. Mas é importante você saber que a promessa de Deus para nós é vida longa. O Salmo 23, se eu não me engano, ele que diz que o Senhor vai te saciar de dias. Sabe o que é isso? Você vai viver até o dia que você falar, tá bom, pode me levar. Já vivi o tanto que eu quis. Né? Coisa poderosa. Agora, não é viver de qualquer maneira. Você vai viver longamente e vai viver com saúde. Você não vai morrer doente. Você não vai morrer numa cama de hospital, entubado, com todos aqueles equipamentos na sua cabeça. Não, você vai partir se o Senhor não voltar, que eu creio que Ele vai voltar, está perto. Mas se Ele não voltar nos seus dias, quando chegar a sua hora lá na frente, você vai partir em paz, sem doença, sem coisa alguma. Eu já tinha lido o testemunho também, o pastor contou, e eu já tinha lido esse testemunho, que o filho do Kenneth Hagin, um grande homem de Deus, contou, ele faleceu não tem muitos anos, um homem muito usado para ministrar sobre fé. E ele contou como que ele faleceu. Ele era um homem de Deus, muito velho já também, mas ele não tinha doença. Deus deu a ele essa graça, e ele creu nela. E ele diz que ele acordou de manhã, se arrumou, gastou um tempo ali com o Senhor, orou, teve seu devocional, tomou café da manhã, sentou na cadeira de balanço e falou para a mulher dele, eu vou tirar um cochilo aqui, agora vou descansar um pouquinho aqui na presença do Senhor. E dormiu e partiu. Eu oro para Deus me levar, eu faço das minhas palavras as palavras do pastor Luiz, porque eu já orei sobre isso também. Eu quero partir num cochilo, cheio de saúde, com longa vida. Quantos dizem amém por isso? Você não precisa ter medo da morte. Você sabe, todo medo no final, já falei isso para você, é medo da morte. Porque a primeira vez que a Bíblia fala de morte, fala de medo, melhor dizendo, foi quando Adão pensou que ia morrer. No dia que Adão pensou que ele ia morrer, porque Deus tinha falado para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele iria morrer, e a Bíblia fala que ele teve medo e se escondeu. Correu de Deus porque ele pensou, Deus vai me matar. Veja, esse quadro é um quadro muito, inclusive tem a ver com o que eu vou falar para você hoje. Impressionante que você não imagina o quanto o diabo trabalha para enganar você, para fazer com que você acredite que Deus quer te matar. Que Deus quer acertar contas com você. Muitos crentes vivem apavorados com isso. Quando meu último emprego, antes de ser pastor, eu encontrei um irmão assim. Ele estava meio afastado de Deus. E Deus não estava dele, mas ele estava. E depois, no final de um ano, ele trabalhava comigo. E apesar disso, Deus abençoou ele. Ele teve um ano próspero. E eu me lembro, a gente era ali do outro lado do córrego, a videira, e ele veio falar comigo. Ele já era crente há muito tempo, mas ele falou, não, eu vim hoje me converter de verdade. E chorou, quer que você ora por mim, porque eu esperei o ano inteiro o coro de Deus. Ele falou para mim, todo dia eu saía para trabalhar lá do seu lado, mas eu falava, hoje vai acontecer um acidente, eu vou bater o carro, porque eu estou afastado de Deus, eu estou pecando, estou aprontando, eu não vou vender nada, eu vou bater o carro, alguma coisa vai... Ele disse que era uma sensação horrorosa todo dia, mas não aconteceu nada. Pelo contrário, ele ainda vendeu, e vendeu bem. E ele fala que ele ficou tão constrangido com Deus, porque ele não era digno de coisa alguma, e esperava o pior, mas esperando o pior, não merecendo coisa alguma, Deus o constrangeu com o seu amor. Deus trouxe ele, porque a Bíblia fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, à mudança de mente, e não a vara. Ah, pastor, mas Deus disciplina os filhos que ama. Sim, é claro, mas não confunda disciplina com ira. Porque se você acha que Deus coloca doença
no seu caminho, ou se você acha que Deus coloca acidente na sua vida para te disciplinar, no meio da sua luta, no meio da sua enfermidade, como que você vai orar? Como que você vai fazer alguma coisa? E até para ir no médico é complicado, porque se você acha que foi Deus que colocou doença em você, ir no médico é ir contra a vontade de Deus nesse caso. Percebe o absurdo que é essa coisa ilógica que as pessoas concluem? Não, é muito importante você ter uma mente correta a respeito de Deus. Deus é bom, Deus te ama, Ele não está irado com você. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você sabe, se o diabo está procurando alguém para devorar, significa que ele não pode devorar todo mundo, sim ou não? Senão não estava procurando. E a Bíblia fala que a maneira dele procurar é andar ao redor, disfarçado de um leão rugindo. Agora, o diabo é o leão, gente? Não. Quem é o leão verdadeiro? É Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo, ele se disfarça de leão e ruge para tentar te devorar. Pastor, como assim? Sim, o diabo, ele disfarça para convencer você de que o leão, que é Cristo, está com raiva. Está rugindo, porque está nervoso com você. E quando você acredita nisso, que Deus está irado com você, que vai derramar alguma ira sobre a sua vida, você perde a fé. É nessa hora que ele devora. É nessa hora que ele atinge você. É no momento em que você duvida do amor e da bondade de Deus. Mas a Bíblia fala que toda a ira do Senhor foi derramada sobre Cristo. Ela virá um dia, no final, no grande dia da tribulação. Mas não agora, e não sobre nós, não mais, nem mesmo sobre os crentes que porventura ficarem na grande tribulação. Deus não está irado porque a ira já foi levada sobre Cristo. Você está perdoado. Então, você vê, a Bíblia fala, no entanto, que Adão achou que Deus ia matar ele, porque ele tinha pecado. É impressionante como todos nós, quando erramos, quando pecamos, ou quando deixamos de fazer o que deveria ser feito, parece que temos uma sensação de que não estamos bem com Deus. Tem irmãos que usam essa expressão, hoje eu não estou bem com Deus. Já ouviu isso? Talvez você mesmo já tenha falado, não estou bem com Deus hoje. Por que você não está bem com Deus? Porque hoje você não merece. Como se algum dia você merecesse. É uma falsa sensação que o diabo coloca em você. Você pode estar bem com Deus todos os dias, apesar dos seus erros. Eu não estou mandando você errar, volto a dizer. Estou só te dizendo que nem os seus erros mudam o amor de Deus por você. Ele vai lidar com você, Ele vai te ensinar. Pastor, mas como Deus disciplina? De várias maneiras, mas a principal maneira de Deus disciplinar é a palavra. É a palavra. Você vem aqui domingo, hoje eu vou pregar para você, e você vai ser disciplinado se necessário for. Porque Deus vai confrontar o seu coração, para te chamar à lucidez. Quem está me entendendo? Não é? Então veja, e esse é um engano. Você vê, esse negócio da morte é uma coisa séria. E o medo, está tudo misturado. E você já viu que quem está desesperado, pensando em se matar, você vê, não é? Um está com medo de morrer. O outro, por desespero, quer se matar. Tudo é uma ligação com a morte. Só que a morte é um demônio. É isso que as pessoas não entendem. Eu falo em amor para você e para você que está me assistindo. Não fique iludido achando que a morte traz paz. Isso é uma mentira que o diabo implantou. Eu sei, a gente ouve as pessoas falarem, o sujeito morreu, descansou. Quem já ouviu isso? Não é? Descansou. Olha, nem sempre isso é verdadeiro. Depende. Se ele partiu no Senhor, descansou. Se não for em Deus, eu nem vou te dizer o que é. Por quê? Porque a Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele é um demônio. Jesus já pisou na cabeça do diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14, a parte B do versículo, diz que Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, e livrou a todos que, pelo pavor da morte, estavam escravizados por toda a vida. Ou seja, quando ele morreu, ele venceu a morte e ressuscitou. Amém?
Agora, nós estamos em Cristo. Quando você está em Cristo, você não precisa ter medo mais da morte. Ainda que nós vamos partir, a partir daí, a Bíblia começa a mostrar, e todas as vezes que o Novo Testamento fala da morte de um crente, ele não diz que ele morreu. Sabia disso? A Bíblia fala que ele dormiu. Porque crente não morre, dorme. Como que é isso, pastor? Sim, porque nós já a Bíblia fala que quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Você consegue compreender isso? Imagina que essa caixa é a morte. É como se eu estivesse lá em Brasília e indo para São Paulo, aqui na BR-153. E eu passo por Goiânia. Então, aí eu estou aqui, ó, eu estou vindo, aqui está Goiânia. Eu passei indo lá para São Paulo. Já passei Goiânia, estou lá em Hidrolândia. Onde está Goiânia? Atrás. A Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Onde está a morte na sua vida? Lá atrás. Lá na cruz. Não vai te alcançar mais. Você não vai encontrar a morte. Quando o Senhor vier, quando chegar a sua hora, você vai ver anjos. Você não vai ver demônio. Não fique, mas eu vi o testemunho de alguém que tinha um buraco escuro. E as áreas do testemunho dele. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a morte de Estevão lá em Atos. Os céus abertos, o Pai à direita a destra do Jesus à direita de Deus, os anjos. Essa é a visão que eu creio. Por quê? Agora, então você vê, mas então essa é uma situação que nós precisamos de fé para vencer. Porque o medo, como eu disse, é o medo da morte. As pessoas têm medo, nós temos muitos medos. Dizem, uma pesquisa que eu vi, uma coisa impressionante, que o homem, a criança, até ali no começo da sua vida, os primeiros meses, ela só tem 2 medos. Só 2. É o medo de cair e o outro medo eu não sei o que é. Deve ser. Mas no decorrer da vida, eles catalogaram 7.000 tipos de medos. Não é que todo mundo tem todos. Ai, mas que loucura. Quantos, que horror. Meu Deus do céu. Você percebe por que as pessoas querem se matar? Porque ficam ansiosas, deprimidas, com depressão. Tudo, a base é o medo da morte. Todo medo é medo da morte. O medo de andar de avião é medo do avião cair e você morrer. O medo da cobra, dela te picar e você morrer. E outros medos que estão em todos os lugares. O medo do casamento não dar certo, eu cair em depressão e querer me matar. Eu não tenho. Se você for descamando os seus medos, você vai encontrar a morte lá no final. Mas a boa notícia é que você não precisa mais ficar com medo da morte. Porque Jesus já venceu a morte. Porque o medo é paralisante, é o medo que te impede de amar a vida. É o medo que te impede de acordar de manhã e falar, eu não quero morrer, eu quero viver. Porque eu tenho razão para viver. Mas se você está com medo de morrer, você não tem alegria. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Não foi isso que ele disse? Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Quando a gente tem isso, a gente não quer perder a vida. A gente quer viver, apesar das lutas, apesar das circunstâncias. Então preste atenção. Por que eu estou te falando isso? Em amor. A morte não é a saída para o seu desespero. A morte não é a saída para a sua depressão. Não importa, tão terrível, eu entendo. Hoje nós oramos por uma família aqui. Na verdade, é a família da irmã da igreja. Eles não são daqui. Uma tragédia. A família inteira morreu num acidente de carro. Pai, mãe, filhos, todo mundo. É inqualificável. Um negócio que parte o coração. Eu chorei por eles, eu nem conheço. Mas eu chorei. Chorei por essa família, para Deus consolar. Não é verdade? É uma coisa horrorosa, eu compreendo. Mas mesmo em situações trágicas, a morte não é Deus. Tira isso da sua cabeça. Eu aprendi uma coisa cedo, e eu te digo, aconteça o que acontecer, não corra de Deus. Corra para Deus, porque nele há esperança. Então veja, quando você acha que na morte vai trazer alívio, muitos se matam e encontram do lado de lá um demônio. Mas quando você vai para Cristo, Ele pode milagrosamente consolar você.
E você vê que a morte é um problema porque ela está na base da ansiedade. Produz ansiedade. E a ansiedade é a matéria-prima da insônia, da depressão, do pânico e todas as doenças psicossomáticas. Então, quando você resolve essa questão da morte na sua vida, a paz toma conta. Quem está me entendendo? Eu estou tentando, eu não sei se estou sendo complicado para você, mas estou tentando te explicar a raiz de muitos problemas. E eu quero te dar a segurança nessa noite da sua salvação. Eu quero te dar a segurança que você pode ter em Cristo, que o diabo não tem poder mais para matar você. Qual que é o salário do pecado? Então, como que o diabo mata? Como que ele paga o salário? Todas as vezes que você peca. Ele poderia vir e cobrar, sim ou não? Mas bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui pecado. Por quê? Porque está pago. Então veja, eu sei que muitas pessoas, elas não sabem exatamente por quê, mas no meio de um acidente, de uma possível morte, o que o crente grita, não é? Ele grita, sangue de Jesus tem poder. Só que ele não sabe por quê. E de fato, daqui a pouco eu vou ler esse texto para você, a Bíblia fala como que nós vencemos. Nós vencemos pelo sangue. Pelo sangue. Agora, por que tem poder? Sim, porque se o diabo paga o pecado com a morte, porque o salário do pecado é a morte, pecou, vou pagar seu salário, vou te matar. Mas, aonde tem sangue, o pecado está lavado, está perdoado. Então, quando o diabo vem para pagar, eu mostro o sangue. E aonde o sangue está, não há pecado. E aonde não há pecado, o salário da morte não pode ser pago. Quantos dizem glória a Deus? Nós estamos lavados pelo sangue aqui nessa noite. Creia, creia. O anjo da morte, lá nas pragas do Egito, quando o povo de Israel estava saindo pela mão forte do Senhor, das mãos do faraó, a última praga foi o anjo, a morte dos primogênitos. O anjo da morte passaria. E o Senhor deu uma instrução para o povo dele. Ele falou, vocês fiquem dentro de casa. Matem o cordeiro. Pega o sangue. Passa para o lado de fora da porta. E coma o cordeiro dentro de casa. Coma o cordeiro dentro de casa. Aqui. Vem comer Cristo todo dia, todo domingo aqui. E para o lado de fora, passa o sangue. Porque quando o anjo da morte vira o sangue pelo lado de fora, ele sabe, nessa casa eu não posso entrar. O sangue está na porta, estão perdoados, a morte não pode atingir. Aleluia! Oh, Senhor! Veja, tem crente que está dentro de casa morrendo de medo, mesmo com o sangue do lado de fora. É um medo em vão. Porque o anjo da morte não vai entrar. Agora, quem não tem o sangue, não adianta respirar 3 vezes e dizer, confie, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Mas não precisa. Agora, o problema é esse, é que muitos irmãos ainda vivem com medo. Vivem apavorados, porque não tem uma fé segura. Porque você lê certos versículos na Bíblia e você fala, pastor, mas e esse versículo? Você pega isolado, você não conhece o contexto e o diabo te apavora. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 5, olha o que diz. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, de algum modo, irmãos? Nenhum. De modo nenhum. Apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, muito pelo contrário. Sabe o que significa isso? Nem que eu quisesse. Nem que eu quisesse. Confessarei o seu nome diante dos seus anjos, diante do meu Pai e dos seus anjos. Você sabe, naquele dia você vai chegar lá e o Senhor vai mandar os anjos, vai mandar trazer você. Traz o fulano. Eu quero falar dele para o meu Pai e para os anjos. Essa aqui é a irmã fulana, ela era da videira. Sabe por que ela está aqui, Senhor? Porque ela creu que o sangue estava sobre ela. Ela se aproximou confiante, não nela, não no braço dela, no sangue do Senhor.
Por isso ela pode entrar. Jesus vai falar de você para Deus e para os anjos. Meu Deus do céu, eu nem sei como que é isso. Mas é um fato. Você fala, pastor, mas espera aí. A Bíblia está falando que é o vencedor. É verdade, a gente vai explicar isso. Não é? Olha o que diz ainda o verso 16 de Apocalipse 3. Vamos piorar um pouquinho as coisas. Põe aí. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, falando para a igreja de Laodiceia, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Aí você fala, pois é, pastor. Deus, será que Ele vai remover? Primeira pergunta, do primeiro versículo. Então, será que Deus vai remover alguém, algum crente, do livro da vida? Não, Ele não vai. Esse versículo está aqui para mostrar que essa é uma verdade que fala justamente o contrário. Ele está aqui para confortar quem creu. Ele está dizendo, se você está salvo e você creu, de modo algum, de maneira nenhuma, eu vou riscar o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu vou te confessar diante do meu Pai e dos anjos naquele dia. Ele está trazendo uma palavra de consolo, de conforto para você que creu. Segurança de que você não vai perder de maneira alguma. É uma afirmação que ele está fazendo. Tudo bem, mas você fala, pastor, mas aqui está dizendo que essa promessa é para os vencedores, porque eles estão inscritos, eles estão vestidos com vestes brancas. Muito bem, então a gente tem que responder Bíblia com Bíblia. Quem é o vencedor, então, que pode receber essa promessa? Está aqui, o mesmo livro, Apocalipse capítulo 12, verso 10, a Bíblia responde. Diz assim, então, ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusam de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Olha como. Eles, pois, o venceram porque eles tinham muitas boas obras. Eles, pois, os venceram porque eram crentes perfeitos. Eles, pois, o venceram porque nunca pecavam. Eles, pois, o venceram porque oravam 24 horas por dia. É isso que está escrito aí? Não, vamos ler. Eles, pois, o venceram, e eu não estou mandando você fazer nada disso, antes que me acusem. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja que, em primeiro lugar, você não vence, você não é vencedor, e por isso tem a garantia e a segurança da sua salvação, do seu nome escrito no livro da vida. Você já sentiu aquela, às vezes, não sei se você já foi em lugares que tem que conferir seu nome na lista. E às vezes tem uma lista grande, vai chegando, Nadir, Noar, Azor, que eles me chamam de tudo isso. Parece que o seu nome não vai te chegar, né? E se o meu nome não te vai lá? Parece que tem até uma ansiedade. Fico vendo você tentando ajudar o anjo a achar seu nome. Para você poder entrar. Deus quer te dar confiança, tranquila, segurança. E a Bíblia está dizendo que eles entraram, eles venceram, em primeiro lugar, por causa do sangue. É o perdão dos seus pecados, pelo sangue do Cordeiro. É a fé de que você está perdoado todos os dias, que te dá a segurança para ser vencedor. Você precisa crer nisso todos os dias, porque nós pecamos, nós erramos. Veja que o texto diz que eles venceram o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. O diabo é especialista em acusação. Você não faz noção o quanto o diabo te acusa por tudo. Te acusa pelo que você fez, te acusa pelo que você não fez, te acusa pelo que você deveria ter feito e te acusa pelo que você não fez direito. Misericórdia. É por isso que tem tanta sensação ruim durante muitos momentos do dia. Se você não aprender a confessar o sangue de manhã, de tarde, de noite, em algum momento ele te pega. Levanta sua mão aí. Fala, eu estou lavado
pelo sangue do Cordeiro. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Para mim, não há mais culpa, nem acusação, nem condenação. Diga, eu venço pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida e não será apagado. Amém. Amém, eu creio. Pastor, você não pode dizer isso? Posso. Porque essas pessoas aqui venceram também porque não amaram. A Bíblia fala que eles amaram pela palavra do testemunho. A palavra do testemunho é o que eu acabei de fazer com você. Você vence pelo sangue, porque você está debaixo do sangue, do perdão. Você vence pela palavra do testemunho, você fala, estou perdoado, eu sou justo. E a Bíblia fala ainda que eles não amaram a própria vida. Qual vida? A vida passada, a vida caída. Eles preferiram a vida nova de Cristo. 2 Coríntios 5,17, os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram, tudo se fez novo. Claro, você não pode ser um vencedor se você não preferir a nova vida. Como que eu prefiro a nova vida? Crendo em Jesus. Aceitando Ele como seu Senhor e Salvador. Eu não quero mais ser filho do diabo, eu quero ser filho de Deus. Não caia no engano de que todo mundo é filho de Deus, isso é mentira. A Bíblia claramente fala que o diabo é o pai de muitas pessoas. Todos nós nascemos filhos do diabo, porque não tem órfão não, viu? No que tange ao mundo espiritual, ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu sei que isso é pesado, mas todo mundo nasce criatura de Deus. Mas João, capítulo 1, verso 12, diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, nós podemos nos tornar filho de Deus, reconhecendo que somos pecadores, precisamos de um Salvador, cremos no coração e confessamos com a boca. Eu vou fazer essa oração hoje, no final. E você pode orar com fé e sair daqui com a certeza de que o seu nome está escrito. Você não precisa ter medo, mas você precisa saber a verdade. Não é? As pessoas acham que na boa intenção vão entrar no céu. Não, existe coisas que a palavra de Deus nos mostra claramente. Então, peraí, pastor, veja, por que então alguém é vencedor? Porque você está em Cristo. Cristo é o vencedor. Foi Ele que venceu, amém, irmãos? Ele é o vencedor. Pastor, mas não tem o crente derrotado? Tem. Tem o crente derrotado porque ele está sofrendo sem precisar. No entanto, posicionalmente, ele é vencedor. Por quê? Porque todo mundo que nasceu de novo está em Cristo, sim ou não? Está. Mesmo aquele crente que está com medo de perder a salvação. Ele não vai perder, porque ele nasceu de novo. Ele está debaixo do sangue. No entanto, ele vive como derrotado, apesar de ser um vencedor por estar em Cristo. Quem está me entendendo aqui? Então veja, uma vez que você está nele, você se qualifica na posição do vencedor, para que você tenha a garantia de que ninguém, não tem borracha espiritual que pode apagar seu nome. Porque seu nome não foi escrito a lápis. Foi escrito com sangue. E não sai, não apaga. Você pode ter segurança. Amém, irmãos? Eu sei que as pessoas sempre têm medo de eu falar isso e fazer com que alguém vá querer aí viver uma vida libertina no pecado. Eu não me preocupo, porque quem nasceu de novo não quer mais essa vida. O pecado é um escorregão. A gente cai, mas não é o nosso lugar mais. Não é verdade, gente? Nós temos uma nova natureza. Nós somos agora ovelha, não somos porco mais. Então não precisamos ter medo. Mas uma vez que nós nascemos de novo, nós queremos viver com Deus, isso é poderoso. Precisamos ter essa confiança. E eu te mostrei como é que se torna um vencedor. Muito bem. Então essa passagem de que o Senhor não vai apagar o seu nome, ela não está aqui para te ameaçar. É impressionante como tem gente que ele não consegue ler o que está escrito. Ele só consegue ler o que não está escrito.
Aí você fala para ele, de modo algum apagarei o seu nome. De modo algum, então pode ser que pode apagar, mas não está escrito isso. Está escrito, de modo algum eu vou apagar. Não, mas se tem um modo algum, ele começa... Já viu gente assim? Eu acho que Deus sabe disso, e para garantir ele fala, pelo contrário, criatura. Além de eu te garantir que eu não vou apagar, eu vou falar de você para Deus e para os anjos. Para que ninguém encontre você nas ruas do céu e fale, o que você está fazendo aqui? Não te conheço. Então, para que você não tenha essa dúvida nem aqui nem lá, o Senhor vai falar, eu conheço ele. Os anjos vão dizer, eu conheço. Jesus apresentou ele na chegada. Eu sei que você fica com medo, mas o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram. Nem jamais penetrou no coração do homem. Há uma glória diante de nós. Você deveria sonhar com isso. Engraçado, essa noite eu tive um sonho, um pesadelo esquisito. Eu nem lembro de sonhos normalmente. Mas depois eu acordei e do nada eu lembrei. Falei, por que eu estou lembrando disso? E eu senti isso no meu coração, eu falei, é verdade. Era um assalto. Estava eu e o pastor Francisco, nós dois fomos assaltados. Eles chegaram, apontaram a arma. E aí a gente falou, pode levar tudo. E aí o ladrão falou para mim, não, eu não quero nada, eu quero a chave do cofre. Eu falei, não tem, não dou, não tem, não está aqui. E ele foi embora. Estranho. Eu falei, coisa que sonho mais louco. Mas daí eu acordei, fiquei lembrando, e por alguma razão hoje durante o dia eu lembrei, deve ser para falar para você. Deus falou para mim, o diabo é o ladrão. E o que ele quer roubar é a chave do cofre. É o seu coração. É a sua fé. Mas você não precisa deixar ninguém roubar a sua paz. Porque você está garantido pelo sangue do Cordeiro. Seu nome está registrado. Está garantido. E quem fez isso foi o Cordeiro lá na cruz. Por isso ninguém pode roubar a sua vida. Ninguém pode roubar a sua salvação. Portanto, se você crê, ninguém pode roubar nem a sua paz. Esse versículo está aqui para garantir para você, para que você respire fundo e fale, graças a Deus. Agora, quem é o crente derrotado? Na prática. Ele não é em Cristo, ele é o vencedor, mas na prática ele é derrotado. Porque ele é aquele que ainda tem medo de perder a sua salvação. Porque ele continua tentando se relacionar com Deus, confiado no seu mérito, naquilo que ele faz. Ele tem o perdão total, completo, pelo sangue, mas vive constantemente debaixo de condenação, porque pensa que o seu perdão precisa ser recebido todo dia, confessando cada um dos seus pecados, que ele nem consegue lembrar. E o diabo facilmente pega ele, porque às vezes ele gasta um tempão confessando tintim por tintim. E o diabo fala, mas tem um que você não lembra. E aí ele não lembra, e ele já fica com medo de novo. Não, você não precisa fazer isso. Você apenas precisa crer que o sangue do Cordeiro está lá. Pastor, quem é essa pessoa? Veja, quando você deixa de entrar na experiência do crente vencedor, quando a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia e você vive debaixo de acusação. Alguém falou isso para mim, uma das pessoas que me pediu oração, pensando em tirar a vida. Por quê? Ela falou para mim, a minha sensação é que eu não presto para nada. Veja, você consegue perceber o argumento do diabo? Por que ela está debaixo de quê? De acusação. O diabo está dizendo para ela, você estava fazendo isso, não deu certo. Tentou fazer aquilo outro, não deu certo. Você não presta. Você não vale nada. Então, para que viver? Morra. É um argumento. Agora, o meu valor está na minha obra? Não. Está no sangue. Está no preço que pagaram por mim. Não é porque eu me dei bem aqui ou me dei mal ali. Isso não muda. O preço da sua roupa é o preço que você pagou por ela. O preço do seu sapato é o preço que você pagou por ele. O preço do seu relógio é o preço que você pagou por ele. E o seu preço é o preço que pagaram por você. O sangue do Cordeiro.
Você custou muito caro para dizer que não presta. Mas o diabo quer colocar valor em você baseado no que você faz. E não no preço que pagaram por você. E quando você aceita isso, você aceita o argumento de morrer. Porque não vale nada. Então veja, quando você não entende isso, você cai na vitória que já é sua. Não, a cruz tem que valer para você. A cruz tem que valer para você. Outro dia alguém me contou uma história de um irmão. Ele está muito rico. Mas é porque ele recebeu uma herança. E alguém jogou na cara dele. Aí é fácil. E ele ficou querendo dar satisfação. Não, você quer. Eu vou bater no você, irmão. Porque se eu ganhar um monte de dinheiro por causa de herança, e alguém ficava querendo jogar isso na minha cara, eu vou falar, você vê como Deus é tão bom comigo? Que eu não tinha condição por mim mesmo de ganhar esse dinheiro. Ele falou, você não tem competência para isso, vou te dar dado. É assim que tem que responder. Para de ser orgulhoso. Eu já ajudei uns 3 herdeiros, assim, eles estão me devendo uma janta. Estou falando, você não acredita, né? Orgulho. Não preciso de nada desse. Falei, precisa. Como que você não precisa de 10 milhões? Você precisa sim. Você vai pegar, é seu. Que culpa você tem de ser filho do seu pai e ele ser rico? Deus te deu, você vai abençoar muita gente. Lembra de mim. Quando você entrar no seu reino. Tá bom, pastor, vou lá. Vai lá, abençoado. Ô Senhor. Mas você tem um pai, seu pai é rico também. Acredite em mim. Veja, mas é muito importante. Então veja, outra coisa. Se você pensa que Deus está zangado com você, está sempre com medo da ira vir na sua vida, então você também ainda está andando em derrota. Porque Deus não está mais irado com você. Você pode descansar. Ele não vai acertar contas com você, porque ele já acertou com Jesus. Ninguém diz amém? A minha avó era muito brava. A mãe do meu pai, muito brava. E o meu avô era um doce. E eu sei dessas histórias. Então minha avó, tudo ela queria cortar meu pai na cinta. E meu avô dizia, deixa que eu resolvo. E meu pai que conta isso, ele levava ele para o quarto e falava, chora, grita, para ela achar que eu estou te batendo. Você fala, isso está errado. Eu não estou aqui analisando nada. Eu só estou te dizendo que alguém apanhou no seu lugar. E nesse caso, você nem precisa chorar mais, porque está resolvido. Não deixe o diabo convencer você, imitando o leão, para você pensar que é Deus irado. Não é. A ira já foi derramada sobre Cristo. Não vai mais ser derramada sobre você. Se você crê nisso, você é vencedor. Você não é vencedor quando você vive o tempo todo com sentimento de culpa, de condenação, por causa dos seus pecados, ignorando que todos eles já foram cravados na cruz. Eu orei com uma pessoa, estava destruído. Ele fez coisas erradas. E ele disse, eu destruí a minha família, porque a minha mulher não quer mais ficar casada comigo. Tudo bem, está errado mesmo. Mas até quando você vai carregar isso? Até quando você vai acreditar que Deus perdoa o pior pecado? Que não há pecado sujo demais que o seu sangue não possa lavar. Grande demais que ele não possa pagar. E não há situação tão terrível que ele não possa mudar. Tudo bem, existem coisas na nossa vida que vão ser como uma queimadura. Vão ficar uma marca. Mas não vai doer mais. Vai ficar lá só para lembrar. Realmente, eu peguei no fogo, está aqui, fiz o que não devia. Mas não dói mais, está resolvido. Eu, como tenho 26 anos de pastor, poderia te contar cada coisa que eu já vi. Todo tipo de coisas assim que você fala, meu Deus do céu. Como que o Senhor pode consolar alguém assim, mudar uma história dessa? Como que o Senhor pode fazer um milagre no coração do outro?
Deus pode mudar qualquer situação. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós somos capazes de pedir, de pensar ou de imaginar. Na sua vida, não há impossíveis para Ele. É isso que eu preciso te dizer. E quando você crê nisso, você entra na posição da vitória. Se você pensa que não merece a bênção, pensa que precisa ser merecedor, então você ainda não entendeu a graça. Por isso está na derrota. Você está entendendo o que é ser vencedor? É acordar de manhã e dizer, eu estou perdoado, eu sou justificado, Deus não está irado comigo, Ele é o meu Pai, Ele me ama, eu sei, eu errei, Ele está me ensinando, porque a graça educa, diz a Bíblia, Ele está trabalhando na minha vida, mas não está irado comigo. Não vai me matar, não vai colocar doença em mim. Eu sou abençoado, eu rejeito a condenação. Eu ando em vitória. Eu ouvi um testemunho de um irmão, ele era alcoólatra. Alcoólatra mesmo, caí na sarjeta. Mas ele não conhecia o evangelho da graça. E ele começou a ouvir. Ele começou a ouvir que ele era perdoado. E ele falou, mas eu nunca ouvi isso. Só que ele ainda era viciado, ele não conseguia. Então ele tomava pinga ouvindo o evangelho. Algumas vezes ele dizia, eu creio. Estou te contando verdade. E ele se sentia mal com isso. Ele não queria, mas ele caía na tentação. E ele bebia no outro dia e ficava bêbado de novo. Mas ele tinha descoberto que agora tinha uma mensagem. E ele continuou, ele contou que por um ano, ele ficou ouvindo pregação do Evangelho da Graça todo dia. Mas quando ele disse que de repente, sem explicar, porque estava crendo no perdão, ele falou, acabou. Ele foi completamente liberto. Ele não tinha mais vontade de beber. Aquilo não prendia ele mais. E ele foi completamente livre. Veja, a graça estava agindo na vida dele. As pessoas achavam que não. Mas quando ele menos imaginou, porque se posicionou pela verdade, a vida dele foi transformada. O diabo e as pessoas vão cobrar mudança de você. Não se cobre. Eu não estou preocupado com a mudança, estou preocupado com a fé. Porque a fé correta vai produzir a vida correta. Tentar mudar comportamento é lei. Você não é capaz. Eu preguei para os casais, um retiro de casais essa semana, que eu fui convidado. Eu falei para eles, você não vai sair daqui fazendo promessa para sua mulher. Vou mudar. Não, está proibido de prometer que vai mudar. As irmãs ficaram. Eu falei, você também não vai. Você também não vai. Você estava lá, né? Você não fez essa promessa. É verdade, ele estava lá. E eu falei, você também não vai prometer para o seu marido, porque você não é capaz. Isso é pesado, mas você pode dizer para ele, uma coisa eu te digo, eu vou passar a orar para Deus me mudar. Porque eu quero te abençoar. Deus pode mudar o homem, Deus pode mudar a mulher, e Deus pode mudar o casamento, mas você não pode. O que você pode é ouvir que Deus te ama, que você é perdoado, que você é justificado, e que tal qual Ele é, você é neste mundo. E à medida que você ouve, a fé cresce. E à medida que você passa a acreditar corretamente, em algum momento o comportamento vai alinhar com a fé. É por isso que mandar proibir alguém de alguma coisa não resolve. Mas no momento em que você entende isso, você é abençoado. Muito bem, pastor, está indo bem, mas e o vomito? É porque a gente leu a passagem, você esqueceu. Não estou falando besteira aqui, não. Vamos voltar nele. Eu tenho que explicar isso para você. Está aqui. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, e estou a ponto de te vomitar da minha boca. Vai, pastor. Eu confesso que essa é uma verdade que Deus nos abriu os olhos recentemente. Nova. Porque eu nunca entendi também isso direito. Na minha cabeça, a Bíblia está dizendo, porque você não é quente nem frio, estou a ponto de te vomitar. Mas você vê aqui uma coisa aqui. Então o que a gente pensa? O crente frio ou morno, Deus vai vomitar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui ser quente ou ser frio
é bom. Só não é bom ser morno. Ser frio aqui não é problema. Ser frio não é problema. Aliás, no calor terrível que nós passamos aqui em Goiânia, água gelada era uma bênção. Eu clamei na minha casa com o chuveiro desligado para tomar banho de água fria. Mas alguém desligou o chuveiro e a água vinha quente? Meu Deus, eu queria uma água fria. Não tem. Tem que tomar água de mangueira. Água debaixo da terra. Por quê? Veja, a água fria, para quem está morrendo de calor, é uma bênção. Mas quando você está com frio terrível, sabe aquele frio que Goiânia não suporta? Goiânia deu 15 graus, nós estamos gelados já, né, gente? Estamos congelados, já põe tudo blusa. Eu já peguei menos 17. Em Nova York, vai lá para você ver, você querendo ver neve, né? Vai lá. A neve dá no zero, mas ela vem esquentando. Mas presta atenção, nessa hora o que você precisa? Um chocolate quente. Como disse o pastor Aloysio, como é que é? Macchiato. Como é que é aquele lá do Starbucks? Caramel macchiato. Você não sabe o que é isso, não? Vou traduzir para você no goianês. Pingado. Mas macchiato é mais chique. Mas é muito gostoso, porque está frio. Então você percebe que o problema aqui não é ser frio nem quente? Vamos entender. A geografia, no contexto bíblico, ela ajuda você a entender. Para quem que o Senhor está falando isso aqui? Está falando para a igreja de Laodiceia. Essas igrejas eram da Ásia Menor, estavam lá na Turquia. Então, a cidade aqui que o Senhor está falando para eles entendiam muito bem o que o Senhor estava falando, porque tinha a ver com a geografia deles. O problema aqui está na mornidão. Interessante isso. Mas antes de avançar, porque a gente não compreende isso, a gente fica pensando que vomitar aqui é perder a salvação. Mas é importante você entender que quando você vai entender um contexto, você tem que ver tudo que a Bíblia fala. A Bíblia nunca diz que os crentes estão na boca de Deus. Em nenhum outro lugar. E nem diz que Deus está vomitando crente. Provavelmente, não vou entrar aqui no detalhe para você, mas historicamente falando e lendo, você vai descobrir que muita gente lá em Laodiceia nunca conheceu Jesus. Inclusive é por isso que para esse mesmo povo, ele diz também, estou à porta e bato. Porque esse aspecto, essa palavra, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto evangelístico, porque ele realmente quer entrar no coração daquele que está do lado de fora, e também para nós, que ele quer ter comunhão. Já somos salvos, mas ele quer ter comunhão com você. Mas aquele povo, que ele está dizendo que era morno, que ele estava a ponto de vomitar, é porque, na verdade, muitos deles nem conheciam o Senhor. Mas é importante a gente entender, então, que o texto não está falando aqui da perca da salvação. Porque não é esse o contexto do assunto aqui. Ele diz, eu conheço vocês, conheço suas obras. Vocês têm obras mortas. Vocês não têm uma experiência comigo, em outras palavras. Esse povo aqui era pobre, cego e nu. Eram miseráveis espiritualmente. Mas é impossível um crente salvo ser pobre espiritualmente. Ser miserável espiritualmente. Porque nós temos a riqueza de Cristo uma vez que nós nascemos de novo. Ele não está falando necessariamente para nós. Esse texto não está falando de perder a salvação, ou de ser cuspido por Deus uma vez que você foi alcançado. O significado dessa passagem, então, como eu disse para você, falando aqui de Laodiceia, Laodiceia era uma cidade, ela estava situada ali na região da Turquia, entre duas outras cidades. Uma cidade chamava Hierápolis e a outra Colossos, da onde Paulo escreveu a carta para os colossenses. E qual que era o problema de Laodiceia? Laodiceia não tinha água. Não tinha água, não tinha fonte de água. E elas tinham um problema. Mas ela estava basicamente a 2,5 km, poucos quilômetros dessas cidades aqui. Hierápolis tinha fontes de águas termais, era Caldas Novas daquela época. Tinha água quente lá, verdade. E Colossos tinha água fria, tinha fontes maravilhosas de águas
cristalinas. Mas Laodiceia não tinha água. Como ela estava no meio, o que ela fazia? Canalizava. Ela puxava a água quente de Herápolis e puxava a água fria de Colosso. Mas, quando a água quente chegava, já estava morna. Tinha esfriado. E quando a água fria vinha no calor, chegava morna, porque era muito quente. Então, ela só tinha água morna. Veja, que coisa impressionante. Então, para eles, agora não ficou claro o texto? Porque você é morno, você só tem água morna, você não tem realmente uma fonte quente, nem uma fonte fria. Eu estou a ponto de te vomitar, porque o que serve uma água morna? Para nada. Quando você bebe água morna, dá vômito em você. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para ele não é sobre perca de salvação, é sobre perder o propósito. Sua vida não está valendo para nada, porque nem está refrescando ninguém, nem está esquentando ninguém. Então, para que você serve? Venha para mim, eu estou batendo na sua porta, abra sua porta, o seu coração, porque quando eu entrar, eu vou te refrescar e ao mesmo tempo vou esquentar seu coração. E aí você vai ter propósito na sua vida. O Senhor está falando com eles sobre isso. Veja, mas é claro que isso tem a ver com a nossa vida também. Porque quando você está no Senhor e na graça de Deus, o Senhor quer que você seja essa fonte de água fresca, que as pessoas vão beber dele em você. Mas ao mesmo tempo, Ele quer que você também seja uma lareira para aquecer aqueles que estão morrendo do seu lado. É muito ruim quando nós vivemos a vida cristã sem a revelação da graça, porque Jesus é a água viva, mas Ele é o fogo que queima, não é verdade? Quando você entende essas verdades que eu estou colocando para você, que você é perdoado, que você é amado, que você é justificado, que a ira de Deus não virá sobre você, que não há mais culpa nem condenação, o que acontece com o seu coração? Esquenta. E você também se torna essa fonte de água viva a jorrar, porque você está bebendo dela. E aí quando você vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a sua família, você pode realmente dar água ao sedento. As pessoas vão conversar com você e vão sentir o refrigério de Deus. Mas também você vai encontrar pessoas que estão morrendo ali do seu lado, sem Deus, estão geladas pela morte, realmente, e você vai aquecê-las. E nesse momento, a sua vida ganha propósito. Vale a pena andar com Deus. O Senhor não tem para você uma vida sem propósito. O Senhor não tem para você uma vida morna. Porque você está em Cristo. A vida está em você. O Espírito está em você. Tanto para te deixar quente como frio. Depende da situação. As duas coisas são boas. As pessoas que querem se matar, que querem tirar a sua vida, estão no estado de mornidão. Estão sentindo uma vida sem propósito. Para que eu sirvo? Para nada. Mas se esse é o seu caso, hoje isso pode mudar. Porque o Senhor está batendo na porta. Para que você seja salvo. Mas talvez você fala, pastor, eu já sou salvo, mas estou me sentindo morno. Você está sentindo morno por causa da culpa. Por causa da condenação. O diabo está convencendo você que a sua vida também não vale a pena ser vivida. Muitos crentes me perguntam isso. Volta e meia um irmão me manda mensagem. Irmãos, pastor, é pecado pensar em se matar? Eu já falo logo, para com isso. Por que você está pensando nisso? Você não precisa disso. Existe vida para você. Deus quer te dar vida que vale a pena ser vivida. Deus quer que você ame a vida, que você viva dia feliz. Mas eu sei que não adianta eu te mandar querer fazer isso. Porque não é na sua força que você vai querer viver. Não é na sua força que você vai amar a vida. Não é na sua força que você vai querer ver dias felizes. É recebendo água viva que a vida vai fluir em você. É recebendo o fogo de Deus que o coração vai ser quente. E aí você vai dizer, olha, eu nem sei explicar, mas eu quero viver. Na palavra de domingo passado, eu recebi uma mensagem, um testemunho, tão bonito, porque a irmã pegou a pregação e mandou para uma amiga dela que mora na Espanha. E a amiga dela mandou um áudio para ela.
escutou a palavra no outro dia. Ela falou, eu fiquei tão cheia. Eu nem imaginava, eu nem... Parece que eu nasci de novo, eu estou assim, porque o Espírito moveu na vida dela. E a esperança e a fé brotou de novo. E agora ela estava de novo alegre, querendo viver. Porque é Deus, o seu Espírito Santo que faz isso em nós. Não é a sua força. É por isso que Jesus falou, beba de mim. Porque quando você bebe dele, você bebe na fonte. E ele te refrigera. Quando você está perto dele, se você está no frio, a água vai ser quente, vai queimar o seu coração. Mas se você está no deserto, ele vai ser a fonte de água fresca, que vai refrigerar a sua alma. E quando isso acontece, você se torna essa fonte. E a sua vida ganha propósito. Amém? Queria convidar você para ficar de pé. Eu quero orar por isso. Eu quero orar para que você tenha essa firme convicção no seu coração. Porque você não pode realmente experimentar do refrigério de Deus ou da vida aquecida se você realmente não se voltar para Ele. O Senhor falou, vinde a mim, bebe da água. Ele disse, eu estou batendo na porta, abre, porque se você bater, eu vou entrar. E quando eu entrar, você vai experimentar o que eu tenho para fazer na sua vida. Eu creio nisso. Apocalipse 3:20, ele diz isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Eu quero fazer 2 orações. Se você está me ouvindo, entrou aqui hoje, e você reconhece que em muitos momentos você não tem encontrado propósito, você acredita em Jesus, mas você nunca fez talvez essa oração, chamando Ele, abrindo a porta espontaneamente do seu coração. A Bíblia fala que com o coração se crê, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se com seu coração credes, e com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Que isso, pastor? O seu nome vai ser escrito no livro da vida, por causa da obra de Cristo. Não porque você merece, mas porque você está crendo no sangue do Cordeiro. E de modo algum, seu nome vai ser apagado. Tudo bem, eu sei que talvez há irmãos aqui, você veio de outro contexto, você fala, ai pastor, não sei, eu acho que perde. Ok, eu não quero discutir com você. Eu estou tentando te ajudar a viver em paz. Você não fez nada para merecer ser salvo. Você sabe, nenhum crente discute isso. Nenhum crente. Nenhum crente discute que somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. Pela graça mediante a fé em Cristo. Todo mundo concorda que ninguém mereceu ser salvo. Pela graça, sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por vós, nem por obras, para que ninguém se glorie. Mas eu não sei por quê que eles acham que ganharam uma salvação de graça, isso ninguém discute, mas que agora tem que manter ela na sua força. Não fui eu que conquistei, não sou eu que sustento. Eu não podia ganhar e também não posso sustentar. Aí você fica com medo. Se você já creu e está salvo, eu quero que você receba a palavra hoje de confiança. De modo algum eu vou apagar. Pelo contrário, vou te confessar naquele dia. E isso não tem a ver com o seu merecimento. Tem a ver com o fato de ter crido no sangue. Ponto. Mas se você tem dúvidas, se o seu nome está escrito, porque você nunca fez o que a Bíblia manda, crer no coração e confessar com a boca, hoje é o dia. Pastor, mas mais nada, é simples assim? Simples assim. É por amor, é pela fé. Mas sendo salvo, tendo nascido de novo, sente o coração frio, hoje nós vamos orar para quebrar toda acusação da sua vida. E você vai sentir novamente o toque do amor de Deus. Você não vai viver morno. Você vai viver quente ou frio, dependendo da circunstância. Você não
imaginou que ser frio era bom, né? Mas no calor é. O Senhor é o frio e o quente. Quando está quente, Ele refrigera. E quando está frio, Ele esquenta. É assim que a gente vai viver, porque nós estamos nele. Então, feche os seus olhos, erga as suas mãos, confessa comigo, de todo o seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do Salvador. E nessa noite, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu creio no meu coração e o Senhor me perdoou dos meus pecados pelo seu sangue. Eu te recebo como o meu único Senhor e o meu Salvador. Eu recebo o seu perdão de graça e a sua salvação. Escreve o meu livro, meu nome, no livro da vida. Eu creio que ele está sendo escrito agora mesmo, e de modo algum será apagado, porque está sendo escrito pelo seu sangue. Amém. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você fez essa oração, você está salvo, você está perdoado, seu nome está escrito. Acredite em mim, é a palavra de Deus. Mas ainda eu quero fazer mais uma oração. Queria agora pedir, você está perto de um irmão, homem com homem, mulher com mulher. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que o Senhor tire toda mornidão, e que o Senhor traga o refrigério da água fria e o calor da água quente, do fogo do Espírito. Mas que o Senhor tire a mornidão. Enquanto eu oro por você, ore com alguém do seu lado. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos agora mesmo. Eu oro por aqueles que estavam debaixo de culpa, de acusação e de condenação. Eu comando agora que toda cadeia espiritual seja quebrada. Eu paraliso a voz da culpa, eu paraliso a voz da condenação e da condenação. Eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. Eles venceram por causa do sangue, por causa do testemunho da palavra, porque amaram mais a vida de Cristo do que a vida do pecado. Estão perdoados, estão debaixo do sangue. Para eles não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais ira. Estão perdoados. Por isso eu quebro todo jugo do inimigo e proclamo um coração renovado, fortalecido, aquecido. Eu declaro o refrigério do Senhor, eu declaro o fogo do Espírito. Eu comando que toda mornidão saia do seu coração. Eu declaro que agora mesmo o Espírito Santo está agindo na sua vida, está renovando o seu coração, está renovando o seu ânimo, a sua alegria, está renovando a sua vontade de viver. Você não vai morrer, você vai viver. E eu ordeno que o espírito da morte, o espírito do suicídio, o espírito da depressão saia da sua vida agora mesmo, em nome de Jesus. E que um óleo fresco da alegria seja derramado na sua cabeça, e hoje você seja restaurado para declarar que você ama a vida e que você quer ver dias felizes, porque você tem propósito, porque o Espírito do Senhor está em você. Oh, em nome de Jesus, erga suas mãos, querido. Diga: o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu fui lavado e perdoado pelo sangue do Cordeiro. O meu nome está escrito no livro da vida, e de modo nenhum será apagado. Pelo contrário, naquele dia, Jesus vai confessar o meu nome diante do Pai, diante dos anjos, porque hoje eu creio na obra consumada da cruz do Calvário. Diga: para mim não há mais culpa, nem acusação, nem condenação. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Eu sou
justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso eu creio que a mornidão não faz parte da minha vida. A minha vida tem propósito. E pela fé eu declaro que eu amo a vida e eu quero ver dias felizes, porque o Senhor é a minha razão. Oh, em nome de Jesus. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Deus abençoe os irmãos. Dê um abraço, pelo menos 3 queridos. Fala, você é um vencedor pelo sangue. Seu nome está escrito no livro da vida.